Maitê Proença, meus queridos. Maitê Proença deu uma entrevista para Veja Rio e vamos falar rapidinho daqui a pouco a respeito disso, detonando, esmigalhando o governo Bolsonaro. Falou sobre as impressões dela. Ela que tá num relacionamento com a Adriana Calcanhoto e teve essa entrevista na Vejinha, mas a Vejinha não aqui de São Paulo, a Vejinha do Rio de Janeiro, e a gente vai abordar justamente o que ela falou nessa entrevista. Fala, galera do canal Rony Teles, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e a gente vai comentar esses e outros assuntos aqui no canal. Não esquecendo, afunda o dedo no like, contribua para que o canal do Rony Teles continue crescendo, ganhando membros, ganhando inscrições. Tem o Seja Membro aí embaixo para você contribuir a partir de R$3 e você pode, claro, curtir o vídeo, compartilhar com amigos de vocês, assinar para justamente a gente aumentar aqui toda a nossa comunidade progressista que acompanha todas as notícias. A Maitê deu uma entrevista para Vejinha, meus queridos, a Veja São Paulo, falando a respeito do relacionamento dela e também do livro que ela tá lançando nesses últimos tempos. Ela concedeu essa entrevista para Veja Rio, hoje avó e namorando a cantora Adriana Calcanhoto. Foi a própria Veja que deu essa informação, primeiro como boato e depois ela acabou confirmando as informações. Ela lança um livro em que ela conta histórias difíceis da vida dela, como o assassinato da mãe pelo próprio pai. O nome do livro é O Pior de Mim. A Vejinha pergunta como ela lidou com essas tragédias depois do assassinato da mãe e ela falou um pouquinho a respeito disso. Ela disse: nós pensamos que os pais estão ali para nos proteger. Quando isso acontece, toda a escala de valores tem que ser rearrumada. Ela falou um pouquinho também do namoro dela com a Adriana Calcanhoto, demonstrando que a bissexualidade dela é um pouco da intimidade dela para a revista. Depois de uma determinada fase da vida, você tem que ficar com as pessoas com quem consiga conversar para não ter que traduzir para o outro tudo que percebe do mundo. Ela falou que acha ser bonita, ser discreta nesse mundo da vulgaridade e falou um pouquinho a respeito de como ela lida com o próprio relacionamento. E aí fizeram uma pergunta a Maitê, que não manifestou voto no Haddad, nunca foi progressista, sempre foi uma pessoa mais em cima do muro, mas ela, desde que o governo Bolsonaro assumiu, ela tem assumido posturas cada vez mais críticas ao governo federal. E ela disse o seguinte: este atual governo é a maior vergonha da história do Brasil, é mentiroso, é dissimulado, é vulgar, andamos para trás, mas nunca às claras, tudo é feito com mentiras. O que acontece na Amazônia, nas artes, é um governo que se coloca de maneira neutra e frouxa em uma guerra, por exemplo. É uma covardia abominável. Eu tenho engulhos quando olho para o presidente. Ou seja, ela está falando que ela sente enjoo, ele é nauseante. E ela prossegue: meu estômago se resolve, ele não pode ser reeleito, isso é prioritário. A entrevista saiu no dia 21 de março de 2022, neste comecinho de ano, e na verdade aí o desenvolvimento, né? As críticas da Maitê Proença, elas aumentaram conforme a destruição no setor cultural e no setor ambiental do governo foi avançando. E uma das pessoas que ela mais criticou, meus amigos, foi a ex-ministra da Cultura, que foi a Regina Duarte. E ela falou isso aqui lá na CNN Brasil, o que acabou causando aí perplexidade na própria Regina Duarte. Vamos ver esse vídeo. Pois é, deu um bafafá essa declaração da Maitê Proença na época, inclusive chegou aos trending topics do Twitter, foi uma loucura a respeito de tudo isso que rolou. Mas a gente não pode esquecer, a Maitê já saiu em defesa da Regina Duarte lá nos idos de 2020, quando ainda era começo do governo. A Regina usou o Instagram para agradecer o apoio dado pela Maitê no caso da pensão de militares. A Regina escreveu na época naquela rede social: que alegria mais uma vez ter você comigo do meu lado, colega querida que tanto admiro. Vamos juntas, precisamos lutar pela pacificação e pela união da nossa classe. Nesse post anterior da Regina Duarte, a Maitê tinha desejado sucesso à colega que iria assumir a Secretaria de Cultura para depois fazer essa crítica que nós vimos aí ao vivo na CNN Brasil. E ela tinha falado a respeito do discurso ali nazista do antecessor da Regina. A Maitê acreditava que a Regina poderia ser uma boa secretária. Isso acabou não acontecendo. E as duas têm um passado histórico muito familiar. Elas receberam pensões de militares e de autoridades do governo vinculados com a ditadura militar, o que explica muito do conservadorismo da Maitê Proença. Ela recebe, na verdade, não foi suspenso esse benefício, R$ 24,6 mil referentes à aposentadoria do pai, o Augusto Carlos
Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo, juiz e procurador de Justiça de São Paulo, que se suicidou em 89, logo após da tragédia que a gente falou no começo desse vídeo. Já a Regina, ela fatura quase R$7.000, 6.800 mensais de pensão como filha de militares. Jesus Nunes Duarte, seu pai, foi primeiro-tenente do Exército e morreu em 1981. Até a conservadora Maite Proença, meus amigos, está também protestando contra esse governo e por isso que a gente está abordando essa questão. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Não esquece de afundar o dedo no like aqui. Eu também estou nas redes sociais, jornalista Pedro Zambarda lá, Pedro Sólidos no Twitter e também estou no site Drops de Jogos. Vida longa e próspera, galera. Boa tarde para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom dia para quem está assistindo nos outros horários e boa noite também para quem está acompanhando, gente. Até mais. Tchau, tchau.